Se você acha que conquistar seus sonhos é coisa de filme, prepare-se, porque o nosso convidado de hoje prova que disciplina, coragem e muita determinação, qualquer pessoa pode escalar os próprios limites, superar os próprios limites. Ele é publicitário, jornalista, profissional do mundo corporativo e gosta de desafiar, de se desafiar, escalando as montanhas mais altas do mundo. Já enfrentou o frio, o vento, o próprio corpo em montanhas como o Kilimanjaro, o Denali, o Aconcagua e mais recentemente encarou a maior de todas, o Everest, a região Olhosa, enfim, acabou de chegar. Ele é autor do livro Manual do Alpinista de Primeira Montanha, onde ele mostra que a aventura não é só para os super-heróis, isso que eu achei legal, é também para pessoas comuns, pessoas que escolhem viver o extraordinário. Hoje comigo, Thiago Torricelli, uma inspiração de que a verdadeira montanha está dentro de cada um de nós. É isso? Ai, que apresentação ótima! Adorei tudo isso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Silvia. Muito obrigado por estar aqui. Faz muito tempo, né, que a gente Faz não muito se fala. tempo mesmo, é verdade. Desde o lançamento do Rally. Do livro do Rally, que foi antes desse livro aí do Alpinista de Primeira Montanha, né? Então foi naquela oportunidade que a gente falou ainda. Faz anos isso, né? Você ainda era jornalista esportivo? Ainda era jornalista esportivo. Daí depois rumei para o mundo corporativo, onde estou até nesse momento. Mas adorei a apresentação como um todo aí. Muito obrigado pelas palavras. Olha, e você acabou de chegar de um momento importante, né? Já que ele é o primeiro brasileiro a conquistar isso. Ele chegou ao cume do Lhotse, que fala? Lhotse, a quarta montanha mais alta do mundo, com 8.516 metros de altitude. Sei lá qual que é a sensação, né? Quantos anos você está subindo montanhas? Olha, eu subo há quase 20 anos já. Há um pouco mais de 18 anos que eu comecei a escalar altas montanhas, né? Montanhas comuns há muito tempo já que eu faço, desde criança. E esse gosto vem desde criança e não vem de família, vem de mim mesmo. Eu que sempre gostei de ir pro mato, ir pra montanha, viver a natureza. Mas sempre aqui no Brasil, né? Sempre aqui no Brasil. E daí de 20 anos pra cá é que eu comecei a escalar altas montanhas. Só para você ter uma ideia o que é uma alta montanha, a alta montanha ela começa a partir de 5.000, 5.500 metros. Que a gente não tem aqui. Que a gente não tem. O nosso ponto mais alto é 2.990 metros. Então esse é o que ponto é mais o alto. Pico da Neblina. Tá. Esse é o ponto mais alto do Brasil, tá. 2.990. Então a gente não tem alta montanha no Brasil. Então eu comecei a escalar alta montanha há cerca de 18 anos. Bastante já, né? Lá na Bolívia. Foi ótimo pra mim, é bastante tempo já. Você começou aqui pela América do Sul. Pela América do Sul, que é uma escola muito prática da gente fazer, né? Porque pela proximidade, pelo desafio das montanhas, que elas já são altas por si só, 5.500 metros. Tem montanhas de 7.000 metros, como é o caso do Aconcagua, né? Que fica na Argentina, então também tem uma proximidade com a gente. Então tudo isso também facilita com que você vá para lá e lá faça a sua escola de alta montanha, escola de resgate no gelo. Porque antes de você começar a escalar propriamente uma montanha, é importante que você saiba ler a montanha. Ler a montanha? Ler a montanha. Porque quando a gente vê uma montanha, ela parece lisinha, né? Ela parece quase linda, uma pra tirar pirâmide, foto. né? Só que, na verdade, aquele manto que tem por cima dela, que é quase um lençol de neve, tá encobrindo crevasses, gretas, buracos na neve. Então, você não pode simplesmente pegar ali uma montanha e começar a subir ela em linha reta. Uma que você não sabe o poder de devastação que aquilo tem caso a avalanche aconteça. Porque existem balcões, gretas, buracos que vão acumulando a neve e de acordo com o volume de neve aquilo vem para baixo, e forma avalanche. E ao mesmo tempo não dá para você ir andando para qualquer lugar porque pode ter um buraco ali que você pode cair no buraco e nunca mais ser encontrado. Então o que você faz nessa escola de alta montanha? Você aprende a ler a montanha. Então qual a aresta melhor para você andar, qual o caminho melhor para você andar, como que você enxerga a neve. A neve ela tem nuances de cor, então ela tem uma cor mais clara, tem uma cor mais escura, ela tem consistências diferentes. Então quando você vê uma neve mais azulada, aquilo está há mais tempo, então a possibilidade dela ser mais firme, mais sólida é maior. Então você vai por ali, mas ao mesmo tempo pode ser gelo já, que é mais difícil andar, mesmo com os grampões que são aquelas farpas que a gente coloca embaixo da bota, né? Então, na neve é mais duro andar do que... no gelo é mais duro andar do que na neve. Você precisa bater o seu pé com muito mais força para cravar e ter uma resistência maior ali.
Então você vai Tudo é um aprendendo tudo treinamento, isso. É um então. Não treinamento. dá pra subir. É que nem uma maratona, né? Uhum. De repente você vai fazer lá, correr 40, 35. Não dá. Você tem que Não, não começar os dá. primeiros passos. E também escalar É. montanha é a mesma coisa. E é passo a passo, sabe, Silvia? É o que eu sempre falo assim: ah, você quer ir para o Everest ou quer ir para uma montanha maior, mais desafiadora, acima de 7.000 metros? Começa com montanhas de 5.000, vai para montanhas de 6.000, 6.500, até para sentir como o seu corpo reage na altitude. Porque o corpo tem reações muito diferentes na altitude. A minha reação na altitude, por exemplo, eu sei que a 5.500 metros eu tenho um problema intestinal. Ah, Aquilo é? é. Então, tipo, a minha digestão ela é muito mais lenta e com Olha o isso efeito que é um causa a altitude. evento e é assim, eu descobri porque eu estava na Concagua numa dessas vezes, logo há mais de 12 anos eu estava na Concagua e eu tive uma desinteria assim a 5.500 metros. Só que você imagina que eu estava ali com 3 roupas, né? Com 3 camadas de roupa. Então, 3 calças, 2 camisas e tal. E tive uma E você desinteria. deve ter tido uma preparação muito boa de alimentação, de tudo Não, pra de ter. Você tudo. achou que fosse o quê? Medo? Eu não sabia o que que era. Ansiedade? Talvez, mas você tem tudo aquilo junto. Então, você Entendi. tem a dor de cabeça, você tem o cansaço físico, você tem a falta de ar, você tem o seu próprio organismo funcionando de modo diferente, tudo junto. Mas cada pessoa tem uma reação diferente. A minha reação foi essa. Então, hoje eu sei me preparar para essa reação. Então, hoje eu sei que a 5.000, 5.500 metros, Seu corpo meu reage. corpo reage dessa forma. Ah. Mas cada Sempre corpo reage assim? reage Sempre? sempre reage assim. Mas eu sei que ele reage assim. Então eu já Ah, vou precavido, entendi, obviamente, sabendo entendi. que ele tem esse tipo de reação. Então eu já tomo medicamento, sabendo que isso vai acontecer. E assim que eu saio dos 5.500 metros, meu Uhum. corpo está funcionando normalmente. Mas cada corpo tem uma reação diferente. Então é importante que você vá escalando aos poucos, subindo aos poucos, para saber como seu corpo vai reagir. Às vezes é uma dor de cabeça muito, muito forte que pode indicar um edema cerebral pela falta de oxigênio. Às vezes é uma respiração muito, muito ofegante que pode indicar um edema pulmonar, que é muito comum pela falta de oxigênio, porque você fica hiperventilando. Você não tem oxigênio. Imagina você fazer esse movimento aqui, ó. Você se sente plena de ar, porque você enche Sim. seu pulmão. Isso é impossível fazer a mais Lá de 5 você mil faz e metros. não vem. Não vem. Você não consegue se sentir pleno de ar, você não enche seu pulmão. Então você tem que se acostumar com isso e, ao mesmo tempo, saber que isso é normal. Porque o que acontece na altitude? Imagina que seu corpo é um painel, como do carro. Todas as luzinhas acesas todas as luzinhas amarelas vão acender quando você está em altitude. Todas. Todas as Tá. luzes acendem. O corpo. O corpo. Tá tudo aceso, todos os alertas estão ali. É a dor de cabeça, o cansaço, a Porque o respiração que corpo não não foi vem. feito pra ficar em altitude? Não foi feito para ficar em altitude. A gente não tem oxigênio lá, então a gente vai morrendo aos poucos. Tanto é que acima de 8.000 metros se chama zona da morte, porque o seu corpo vai desligando, ele vai morrendo, você vai matando células cerebrais, você vai perdendo respiração, o corpo para sem oxigênio, né? Então, tanto é que a partir de 8.000 metros se chama zona da morte. Então, quando você está em altitude, todas as suas luzes acendem. Por isso que é importante, eu sempre faço isso, eu sempre recomendo, vai para altitude e faz um check-up geral. Eu faço check-up de tudo, todos os anos antes de ir para a montanha, para saber como meu coração tá, como meu pulmão tá, como minha respiração tá, para saber que lá tudo vai acender. Mas espera aí, tá tudo controlado, tá tudo em ordem. Eu sei que tá tudo funcionando. Mas assim, eu ia dar a boa notícia, né, falando pra vocês: "Olha, ele atingiu o cume do Lhotse e tal". Quer dizer, você quase morreu lá em cima, é uma meio morte. Porque você É, passou do 8.000, é é, a zona da é morte. zona da morte. Como que foi? É Você, zona quer da dizer, não dá pra morte. contemplar, não dá pra chegar lá. Como é que É, foi essa tua chegada lá? Vamos começar do vamos. fim pra gente depois ir pra essa caminhada aí. Como Tá. é que foi? Eu escalei o Everest em um dia, então hoje eu subi para o Everest e a gente sai sempre de madrugada, porque quando o gelo tá mais sólido, né? Então você consegue andar com mais facilidade, não escorregando na neve, e ao mesmo tempo você sabe que não tem tanta avalanche, porque justamente o gelo está mais solidificado. Então sempre começa uma escalada de madrugada. Então, naquela noite, a gente saiu às 7 horas da noite Isso era para pra escalar o o Everest. Everest. Tá. Subimos às 7 horas da noite e chegamos até os 8.400, Uau. um ponto chamado Balcony, que é mais a metade da montanha. Acima do Balcony só existe o cume sul e o cume. Eu estou a 400 metros do cume.
a 400 metros, mais a 5 horas. Então eu tô ali no balcone e de repente, a gente saiu com um vento muito forte já, mas de repente os ventos vieram ainda mais forte. É vento de ciclone, que a gente chama, que é um vento, que é um jet stream. O que que é o jet stream? É um vento que se forma muito forte acima dos 9.000 metros. E por vezes esse vento ele desce, só que ele desce numa espiral invertida e ele forma mini ciclones ao longo da montanha. E são ventos assim que jogam tudo para cima. Joga você também. Também, se você Uhum. tiver alguma coisa e não tiver sólido ali fixo, ele te empurra. Então, muitas vezes, quando a gente percebe que o vento está chegando e a gente percebe pelo zunido, a gente abaixa justamente para ter um ponto de equilíbrio maior ali perto do chão e o vento passar. Porque realmente, se você ficar exposto ali, você se desequilibra. E é perigoso se desequilibrar ali, porque afinal de contas você está preso somente por uma corda pelo seu clipe. Então, a 8.400 houve esse vento de ciclone que imediatamente a gente teve que baixar, assim, às pressas. E baixando às pressas, você vai clipando, desclipando. Clipando é um mosquetão que vai preso a uma corda fixa, onde você tem uma guia. Porque se você não enxergar nada, a corda te leva ao ponto de início, né? Ah. Então, descendo aquela corda, naquele momento, o meu óculos, que é um óculos, aquele Google, né, que é um óculos que usa para esqui, igualzinho o óculos de esqui, ele tem só uma diferença de categoria. A sua respiração, a minha respiração subia e embaçava o óculos. Só que não só embaçava, como congelava, porque o vento estava extremo e o frio estava extremo. Ali a gente está falando de menos 50 graus de temperatura. Uau, Então é um frio muito extremo e isso fez com que a gente baixasse também. Não só o vento, que ele é congelante, mas o vento associado à temperatura torna aquela sensação térmica ainda pior, de mais frio ainda. E o congelamento vem congelamento aonde? Nas extremidades do corpo. Então vem nas pontas do dedo e vem dos pés e das mãos. Tá. E ali a gente teve parte do grupo já sofrendo início do congelamento. Quando chegou esse vento? Quando chegou esse vento. Que é o quê? Você perde a sensibilidade da ponta dos dedos. Então parte do grupo perdeu a sensibilidade da ponta dos dedos. E se ficasse mais lá, gangrena, fica preto. Quer dizer, não dava para subir Não mais. dava para subir. A E gente teve estava que muito descer. perto, né? Tava muito perto. Mas aí vai a consciência de você saber o que que é importante, né? Você tem que saber ouvir a montanha. Não era para subir. Não dá para subir agora. Desce. Então, obviamente, visando a segurança e todo mundo ali, a conversa é dura naquele momento, né? Porque todos afinal têm que de decidir? contas, todos têm que decidir. Todos, vamos descer, vamos parar, descer. vamos subir. Exatamente. Mas ali o ponto que dava não tinha nem discussão, a gente desceu imediatamente. Mas baixando, meu óculos teve esse problema e congelou. Então, eu tive que levantar meu óculos. Acontece que no momento que eu levantei esse meu óculos, eu tive raspões de gelo, porque a neve estava sendo jogada muito forte pelo vento. E a neve vem e começa a bater no seu olho. Mas você sabia que não podia tirar, mas você teve que Sabia, mas eu tirar. não estava enxergando nada com o óculos. Para mim, eu ia tirar por um momento, ia tentar limpar ele e ia colocar de volta. Só que eu tirei e eu não conseguia limpar porque estava congelado. E eu não conseguia descongelar aquilo de nenhuma maneira. Nem passando o dedo, nem assoprando, nem tirando. Ele não tirava o embaçado. E eu tirei aquele óculos e fechava um olho, abria outro, tal. Eu sei que numa dessas, tipo, o vento ficou batendo e trazendo neve pro meu olho. E eu fiquei cego desse olho aqui. Tipo, cego de modo que embaçado. Tá. Tipo, não é que tava preto. Tá. Mas eu não conseguia enxergar mais nada. Então me sobrou um olho bom. Daí eu coloquei o óculos de novo para proteger e fui descendo assim com uma vista boa até o campo base. Mas chegando no campo base, todos foram embora, porque era fim da expedição, né? Acabou a expedição, acabou o Everest, não tem mais como subir, o ciclone se instalou, não tem mais como, porque continuar. As tentativas, o planejamento, a estratégia para o Everest, ela é muito bem feita, muito bem definida, porque ao longo da montanha você tem cilindros de oxigênio espalhados em alguns pontos. E uma vez aquilo consumido, não dá para você voltar. Então você tem uma estratégia muito bem definida. Por isso você tem a janela. Aquela janela tem que ser a boa. Se não for a boa, não dá para ser outra. É uma tentativa só. É uma tentativa. Ok. E daí eu voltei e todo mundo desceu. Só que eu tava cheio de energia ainda. Tipo, eu não tinha sido desafiado o bastante pelo Everest. Porque por mim eu teria até continuado. Você teria continuado? Teria, mas
por motivo de segurança, eu teria voltado. Assim, se fosse só pela minha energia, pela minha vontade, pelo que eu estava sentindo O naquele racional momento, era para voltar, o mas o racional era... emocional queria subir. Exatamente. Foi esse ponto. Tá. Mas quando eu desci, eu senti que eu Ainda tinha gás. tinha muito gás. Eu precisava me desafiar de algum outro jeito, porque eu sentia que eu não tinha dado o meu melhor. Tá. E eu sempre dei o meu melhor em tudo. Então eu precisava dar o meu melhor também naquela montanha. Daí eu falei, quer saber? Eu não vou descer. Daí todo mundo desceu. Eu falei, não, eu vou... Ficou sozinho? Fiquei eu e mais 2 Sherpas. Tá. Sherpas são a etnia É o do nativo? Nepal que se prepara e nasce e está pronta para altitude lá. E é quem auxilia a gente em tudo lá, porque eles... É o ambiente deles, então eles se sentem muito à vontade na altitude. Então, realmente, sem os Sherpas é muito difícil fazer qualquer coisa no Himalaia. Eles sabem, tem, vamos dizer, as manhas do lugar para subir e tal. Tudo, Conhecem tudo. as montanhas. Conhecem tal. tudo e tal. Aí você tava você e 2. Você decidir isso? Não, eu quero continuar? Posso. Tá. Posso. Daí eu decidi que eu tinha ainda muito gás para fazer e decidi ir para o Lhotse, que é uma montanha mais técnica que o Everest, porque a escalada toda dela é usando parte técnica, escalando usando um jumar. Jumar é um instrumento de alpinismo que você pluga na corda e você vai puxando a corda com aquele instrumento, porque o Lhotse ele é uma grande canaleta. Então imagina que ele é uma grande canaleta, onde na verdade são 6, mas uma vai se juntando à outra, e em subida sem parar. Tipo, lá de baixo até lá em cima é uma subida íngreme de 55, 60 graus, onde você vai o tempo todo, durante 8 horas, subindo aquilo e sem a menor chance de dar um vacilo sequer. Se você dá um pequeno vacilo, você tem um precipício abaixo. Você vai rolar ali sem fim até, sabe-se Deus quando. Que risco, porque é meu uma Deus. descida muito grande, muito íngreme. E eu decidi ir para essa montanha justamente porque eu Mas não tinha senti que a ter necessidade de dar mais de mim. Não tinha que ter tido o mesmo preparo que teve pro Everest, não tinha que ter tido uma estratégia também pro Lhotse? Tinha uma estratégia para o Lhotse. A minha estratégia do Lhotse foi levar o oxigênio na mochila. Então, cada Sherpa e eu levamos um cilindro de oxigênio. Então, a gente tinha 3 oxigênios ali para a subida como um todo. A gente tinha um oxigênio ainda reserva. Então, a gente fez um planejamento, uma estratégia onde ocorrer essa troca. E eu estava preparado para fazer 2 montanhas na sequência. Ah, isso que eu queria perguntar. Eu estava preparado. Porque dá para fazer 2 montanhas. Você pensou em algum momento, tipo, eu vou fazer 2? Pensei. Ah. Eu já tinha saído do Brasil com essa ideia de fazer o Everest e na sequência fazer o Lhotse. Tá. E depois do Everest, onde vem toda aquela carga emocional de não avançar, tudo mais, eu permaneci com aquele meu pensamento. Até no meu grupo tinha uma pessoa que queria também fazer, mas aí pela carga emocional do Everest acabou não evoluindo. Ela também teve problema no olho, o mesmo problema que eu, mas também preferiu não ir para o Lhotse. Mas eu senti que dava. Eu ainda falei, não, tá aqui ainda dá para fazer o Lhotse e vou me desafiar a isso. E eu tinha o preparo para fazer isso. Então Mas foi no mesmo dia? Foi assim, na noite do Everest. Então eu voltei, né, do Everest, cheguei na mesma no noite? acampamento. Você fez isso à noite? Saí de 7 horas da noite para o Everest e voltei para o acampamento às 9 da manhã, 8 da manhã, 7, 8 da manhã. Aí você já nem Daí descansou e naquela subiu? noite, eu descansei ao longo daquele dia. E a 1h da manhã, me preparei e a 1h da manhã eu parti para o Lhotse. Por que vai à noite? Porque é quando o gelo está mais sólido, o gelo, a neve, tudo isso está mais solidificado. Então você consegue andar melhor, porque com o calor, a neve ela fica meio lameada, né? Então fica mais difícil até andar. E o calor pode derreter alguma coisa? E também dá mais avalanche, né? Também vem mais para baixo. Daí com aquilo eu falei, não, eu vou fazer o Lhotse, eu tinha me preparado e acho que o preparo realmente é a grande carta na manga que a gente pode ter. Mas eu quero que você fale do preparo, eu quero saber a sensação quando você chegou lá. Pô, foi uma sensação assim de algo muito grande realizado, porque eu olhei para trás e falei, pô, ninguém subiu, sabe? Tipo, só eu subi, então foi uma realização boa, assim, comigo mesmo, falando assim, pô, eu consegui superar um desafio que eu tinha me imposto. Falei assim, putz, eu consegui cumprir isso, consegui colocar meu preparo à prova.
e conseguir estar aqui. Foi uma realização, foi uma prova de Mas dá realização pra para mim. curtir, ficar lá um pouco, curtir? Você fica lá ou tem que descer rápido? Você fica. A gente acho que ficou 30 minutos, porque o Ah, tempo muda muito rapidamente e o seu é. corpo também ele esfria e daí começa a vir aquela sensação de congelamento. Você não pode parar numa alta montanha. Uma alta Não, montanha você para assim em breves segundos, numa subida ou numa não pode descida. descansar. Não, não tem Não descanso. tem descanso pra dormir? Vamos parar aqui um pouquinho e Não, dormir? não, não, não. Você dá uma Ah, paradinha assim de alguns segundos, de alguns minutos para beber água, porque a hidratação é algo super importante na altitude, né? Ela te ajuda a eliminar todos esses pontos que eu falei negativos do corpo. Com hidratação você consegue diminuir dor de cabeça, o organismo funciona melhor, tudo isso. Porque você não percebe quando você desidrata na altitude. Porque ah, você não sua, você não consegue é ver o verdade, suor. é verdade. Mas o seu corpo ele está trabalhando com o metabolismo muito acelerado, então ele está consumindo muita água. Então você não percebe aquilo. Então você precisa se hidratar muito mais. Se normalmente você bebe 2, 3 litros de água, na altitude você tem que beber 5, 6 litros de água. Essa é a média que você tem que Mas e fazer. aí, pra ir ao banheiro não dá pra parar? É, você faz o caminho. Faz no Faz o caminho? caminho. No alto da montanha? Faz. Os dejetos você traz para baixo, né? É. Obviamente, para manter a montanha limpa. Você anda com um saquinho e você traz os dejetos para baixo. Nossa. Agora, líquido, você escolhe até um lugar ali mais escondidinho e faz ali. Você não faz escondidinho porque você tá tímido, mas você faz escondidinho porque se você fizer num lugar muito aparente, alguém pode pegar aquela neve para derreter e beber o seu xixi. Nossa. Então você precisa fazer em algum lugar mais delimitado, mais longe assim, para que ninguém beba seu xixi quando for derreter a Olha neve. Porque a gente isso. bebe água lá na altitude com derretimento de neve. A gente Você pega tem a neve sua e água, derrete. mas também derretimento de neve. Não, só derretimento de neve. Ah, não leva água? Não, a neve, a água que eu levo é de derretimento de neve. A Ah, partir de 5 metros, você começa a subir nos 4 acampamentos, é tudo neve derretida. Tudo neve derretida. nossa. E você não pode beber. A gente vai entrando aqui, você vai me direcionando, porque tem muita informação, eu vou colocando tudo ao mesmo tempo, É, fica meio é, confuso. Mas é é. assim, ó. A água que a gente bebe lá, ela é uma água neutra. Imagina a água de bateria de carro. É igualzinha. Ela não tem nada, não tem sais minerais, não tem nenhum tipo de vitamina. Ela é uma água destemperada, crua. Então, se você bebe só aquela água, é até pior do que se você não Pro estivesse bebendo. organismo. Porque Tá. você desidrata ainda mais. Porque aquela água simplesmente leva embora seus sais minerais, suas vitaminas todas. Porque ela não carrega nada. Então, a gente, quando derrete a água, a gente precisa temperar aquela água de algum jeito. Como? Ou colocando sal, ou hidrolítico, Tudo isso vocês levam. ou suco Tá. em pó, que seja, sabe? Alguma Pra coisa, dar aqueles uma. suquinhos em pó mesmo. Ok. Tem que temperar de algum jeito. Porque a água, por si só, que a gente derrete, ela é até pior para o organismo, porque ela leva embora seus sais minerais. Entendi. Agora, assim, você foi para. O teu objetivo era o Everest. Um pouquinho antes você não consegue chegar. Eu acho que esse recuo, de alguma forma, nem deu tempo para você pensar, porque você já foi para outro desafio. Como é que você Uhum. encarou esse recuo e essa troca já e já conquista logo no mesmo, quase que no mesmo dia? Putz, aí faz parte muito de mim mesmo, sabe? Eu não fico muito lamentando assim, eu já penso como que eu posso evoluir, sair daquilo e transformar aquilo em algo positivo. Mas aí é algo da minha vida já, que eu Você sempre pratica faço isso isso. naturalmente, é Pratico isso você. naturalmente. Então, não deu Você não fica certo. remoendo muito alguma Não, coisa? não Não. deu certo. Eu já penso em como fazer aquilo dar certo de alguma outra maneira. Então, o Everest, eu não alcancei o Everest. Eu falei, mas como que eu vou transformar isso em um grande desafio? Porque eu tô aqui para me desafiar. Já que a montanha não me permitiu ir até o final do Everest, qual que é o outro grande desafio que eu posso me colocar à prova? Então eu já mudei assim a chavinha e já fui atrás do outro grande desafio que pudesse me desafiar a ponto de eu me sentir bem com o preparo que eu tinha feito, com o que eu tinha me colocado à prova, com a realização que eu tinha que obter, que eu buscava atingir. Então, na hora eu já mudei a chavinha, já falei, ok, não dá? Qual que é o grande desafio que eu É posso rápido, é enfrentar uma decisão aqui? rápida. É uma decisão rápida, mas que ela veio acontecendo enquanto eu vinha descendo a montanha, por exemplo. Enquanto Não, eu vinha não é só descendo isso. o Everest. Não é só Você isso. tava. A gente fica chateado, né? Fica. Porque imagina quanto tempo você não se preparou. Fica. Aí você fala, não, isso não vai me abater. Eu ainda tenho É. muito gás para continuar. Mas eu já aprendi que se eu ficasse com esse sentimento aí, ele ia, na verdade, me minar.
Se eu ficasse descendo a montanha, me lamentando só, não ia me levar para nenhum lugar. Então eu precisava transformar aquela lamentação em algum outro objetivo. Então naquela descida eu já falei assim, peraí, não deu, mas o que que dá para fazer aqui? Qual que é o outro grande desafio que dá para me colocar? Porque aqui já não dá, não adianta eu ficar remoendo aqui. Uhum. E transformei isso no Lhotse. E esse é um aprendizado que a própria montanha me deu. Por exemplo, a primeira vez que eu fui para Aconcagua, eu também não consegui o Aconcagua. Faz mais de 10 anos a primeira vez que eu fui para Aconcagua. E na descida do Aconcagua, eu já vim transformando aquela experiência negativa em como eu poderia transformar aquilo para o ano que vem voltar para Aconcagua e conseguir atingir o cume. Então, na descida da Você se Aconcagua, cobra, né? eu me Fala, peraí, o que que aconteceu que eu preciso Exatamente. fazer para voltar aqui e ganhar? É isso. E eu vim fazendo uma listinha na minha cabeça na volta da Quanto você Aconcagua, descia? falando assim, me faltou o quê? Melhores equipamentos, faltou o quê? Melhor preparo, me faltou o quê? Ir para mais montanha, para altas montanhas, me faltou o quê? Pô, tá mais focado, me faltou o quê? Uma alimentação mais balanceada. Daí eu vim fazendo, porque para a volta do Aconcagua também são 2 dias de caminhada, você não sai do campo base e chega em Mendoza, são 2 dias que você tem que caminhar. E aquela caminhada veio me ensinando Você veio isso. falando o que que eu preciso fazer para O que eu voltar? preciso fazer para voltar e daí sim atingir meu objetivo. Então, desde lá, eu venho transformando essa questão da lamentação. Eu deixo a lamentação, mas o que que eu posso pegar aquilo de lição para que eu possa voltar e estar melhor? E eu fiz isso na descida do Everest. Não consegui chegar no Everest, mas qual que é o grande desafio que eu tenho aqui? Como que eu posso me desafiar suficientemente igual ao Everest a ponto de me realizar chegando em algum lugar? Daí foi a hora que bateu o Lhotse. Eu falei, eu tenho o Lhotse. Que Eu legal. vou fazer o Lhotse, vou dar tudo de melhor pro Lhotse. E fui lá e dei realmente tudo de melhor que eu tinha pro Lhotse. E foi uma escalada, assim, para mim, como um renascimento numa escalada, sabe? Porque eu tinha descido do Everest, tinha aquela sensação, mas subi o Lhotse, eu subi com tanta garra, com tanto foco, Essa daí não vai me vencer, não. que foi desse jeito. Você fala muito nas suas entrevistas, nas coisas, que é a montanha que resolve. Inclusive, tem até eu estava assistindo um documentário, vocês fazem uma oração antes, não sei se é normal, se é um ritual, para, tipo, pedir permissão para aquela montanha, para deixar subir. Como é que funciona? É a montanha que manda, é a natureza. Você aprendeu a respeitar a natureza? Muito, eu aprendi muito. Sabe que a montanha, para mim, ela é um ser, né? Ela é um ser. Ela fala, né? Uma divindade. Ela é Tanto é que as culturas mais ancestrais, assim, você pega a boliviana, a inca, você pega a cultura himalaia, eles têm nome, as montanhas têm nome de divindades, porque são deuses. Na Bolívia, eles chamam Pachamama, que é a deusa terra, e as montanhas são manifestações dessa deusa terra. E eu aprendi a fazer isso desde há muito tempo, e passando por diversos guias diferentes de montanhas, escalando por onde eu tenha ido escalar, eu vi o respeito que aquelas pessoas têm pela montanha, e o quanto que elas admiravam a montanha, e eu aprendi tudo isso também, a respeitar a montanha dessa maneira. Então, antes de começar a escalar uma montanha, eu converso com a montanha. Eu passo a mão na montanha, peço permissão para entrar naquela montanha, porque pega historicamente, até em termos de folclore ou histórias, o quanto a montanha é importante, né? Deus foi para a montanha quando precisava, né, pensar, refletir. Maomé foi à montanha, Buda foi para a montanha. Então a montanha, ela tá numa história assim que ela realmente ela tem uma presença, né? E ela enxerga a humanidade passando lá do alto, por onde ela esteja, né? E no Himalaia, cada montanha é uma divindade. E eu tenho essa conexão mesmo com a montanha. Tem até uma amiga minha que fala que quando eu vou para a montanha, do jeito que eu falo, que me expresso sobre a montanha, ela fala só, a montanha é a sua religião. É uma paixão muito grande que a gente sente. É uma religião mesmo. Eu me sinto ali como se estivesse realmente mais completo, em uma plenitude maior. Eu me sinto assim, do meu tamanho, mas não minimizado, mas tipo pertencente a todo mundo, a todos os outros elementos da terra, integrado. Porque muitas vezes na cidade a gente se sente como se a gente estivesse totalmente espalhado da natureza, né? A gente tá pisando em asfalto, vê prédio, a gente nem esquece que tem grama, que existe alguma coisa assim, né? Enquanto a natureza aquilo me deixa muito mais conectado à terra, aquilo. Não, e é você com você mesmo o tempo todo. Você mesmo falou, é um desafio pessoal. Tudo bem que é o desafio também, a montanha é um desafio.
mas é teu também, né? Uhum. É uma coisa que eu imagino o que você fica refletindo, você fica se cobrando o tempo todo, você fica se testando, você fica fazendo checklist. Qual é o seu pensamento enquanto você está fazendo essa escalada? É um monitoramento constante. Ah, e aí É é trabalho cansativo. até. É Trabalho. trabalho. É cansativo. Não tem nada de reflexão. Ah, eu tô aqui Não, na não tem. montanha, E legal, Silvia, não. é assim, se você tira o foco 1 segundo do que você está fazendo, é naquele segundo que algo vai acontecer negativamente. Eu já Sério? fiz até esse teste, assim, sabe? Em tá lá, tipo, focado, porque você entra no hiperfoco, né? Você tá lá, eu entro no hiperfoco, assim, que eu fico pensando na minha respiração, fico contando os meus passos, fico vendo qual o objetivo mais próximo, então eu miro numa meta próxima e alcanço aquela meta, daí eu Mas são pequenas estipulo outras metas, né, que metas. você tá indo. É legal, é bom para até para fazer uma comparação para a vida, né? São Sim, sim, eu pequenas. estipulo sempre pequenas metas, porque daí tem uma comemoração sempre próxima, atingir, 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 atingir. Mas eu fico pensando, fico fazendo monitoramento constante. Ah, É você cansativo, não relaxa. eu não relaxo. Eu já fiz o teste de relaxar e tá lá e falar assim: ah, vou olhar pra cima e vou pensar em Vou outra coisa. curtir. É naquele segundo que você esbarra numa pedra, você Ah, resvala em algum buraco. nossa, imagina essa É, tensão o tempo é uma todo. tensão constante. É uma tensão constante. Você entra no hiperfoco. Você tá ali e tá presente ali, e você precisa estar presente. Então é um exercício de presença também. Sabe aquela coisa de conter a ansiedade, de parar de pensar no amanhã, no depois e pensar no agora? É o A presente. montanha é presente o tempo todo. Você precisa estar ali, naquele momento e pensando no que você está fazendo. Você não está pensando no depois, você não está pensando no que vai vir para frente, você está pensando no agora. É um exercício tão difícil de a gente fazer no dia a dia. Que é o que a gente precisa tanto, né, E Thiago? ali eu me sinto A tão gente bem escuta fazendo as isso. pessoas falando, você tem que É. viver o agora, o presente, estar presente. Nós estamos aqui presente nessa entrevista. E é isso que te ensina. É, me ensina muito. E a montanha, ela pede isso. Pede a sua presença, o seu hiperfoco, a sua atenção, pede a sua conexão naquele momento. Você precisa estar conectado com a montanha. E como você faz? Porque, assim, a coisa mais fácil que tem é perder o foco, né? Uhum, Isso é um treinamento. Vamos falar um pouquinho do seu treinamento para enfrentar tudo isso. vamos. Eu acho que é muito de treinamento, e eu treino muito sozinho, que pra mim me faz me sentir bem comigo mesmo. Porque eu já conversei até com pessoas assim que não se sentem bem consigo mesmo ao longo de longas horas É. de treinamento. Assim, não Maioria, né? consigo, Maioria. eu não consigo ficar treinando 3 horas comigo mesmo, assim, com meus pensamentos, eu fico pensando em um monte de coisa, tal, tal. Eu nem tenho o menor problema com isso, eu me sinto super bem fazendo isso, mas eu sei também que é fruto de treinamento que eu faço há mais de 15 anos, esse tipo de treinamento. E eu faço um treinamento muito específico, assim, que me prepara para o corpo e para a mente, que é algo meio de louco mesmo, mas eu vou te contar qual que é esse treinamento. Eu que desenvolvi esse treinamento. Escada de casa. Então imagina que o meu prédio ele tem 25 andares e eu moro no 16º andar. Tá. O que eu faço? Eu coloco a minha mochila com 25 quilos, 25 a 26 quilos de carga, coloco a minha bota de escalada, desço para o térreo de escada e começo a minha maratona de escada. O que eu faço? Eu faço 20.000 degraus. O que dá isso? 6 horas seguidas, sem parar, de treinamento, subindo e descendo escadas. Você tá brincando. Subindo e descendo escadas. Não pego elevador nem para subir nem para descer. Com a mala nas costas. Com a mala nas costas. E eu faço um treinamento que eu vario. Então eu subo primeiro de frente, né? Faço 10 subidas de frente, de frente e depois descendo normal a escada. Depois eu faço 3 de lado, né? Subindo de Nossa. lado, 3 subidas até os 25, descendo os 25 de lado. Depois eu inverto o lado, depois eu faço com a ponta dos pés. Então é um preparo físico. Quantas horas? 6 horas. 6 horas fazendo 6 isso? horas. Num dia? Num dia. Eu pego um sábado ou um domingo, que eu combino com a família, vou lá e fico A o dia Marina. inteiro. Que ela Quando ela sai. acha... Quando ela acha que ele voltou, ele tá subindo e descendo 25.000 degraus. É isso. Daí eu vou lá para a escada. E o que é legal? Por que eu falo que é importante fisicamente e mentalmente? Porque eu vou sem áudio. Não é que eu levo e Não fico leva ouvindo música, nada. Não, não. Eu fico ali 6 horas concentrado no exercício e tendo um visual único, que eu enxergo o quê? A parede da escada. É. Então não tenho variação visual, nada que me distraia. Então aquilo me força a ficar à vontade comigo mesmo.
Então eu fico 6 horas fazendo aquele exercício Sem parar. repetitivo, sem parar, olhando. Eu paro para beber água, tipo, Você faz ali 6 horas porque é o segundos. tempo que demora para subir na montanha? Não, é o tempo de treino mesmo. Porque eu comecei com 5.000 degraus, fui para 10.000, 15.000, e agora há mais de 2 anos que eu tô com 20.000 degraus, que eu acho que é um número interessante para mim e é confortável, assim. Confortável que eu Mas para consigo chegar nesse nível de terminar subir bem. 20.000 degraus, você tem que estar com um físico muito bom. Uhum. Você treina, você corre, você Treino. faz o quê? Eu treino, eu faço treino de musculação, de preparação, alongamento. Eu faço 4 vezes por semana, faço esse treino. E aos finais de semana eu vou pra montanha. Então, Vai aqui no Brasil vou aqui mesmo. para o Tá. Brasil. Eu adoro ir pra Mantiqueira, para as montanhas da Serra Fina. O que que eu faço? Sexta-feira à noite, eu jogo, faço isso uma vez por mês, pelo menos. Jogo minha barraca, meu saco de dormir no carro, saio de São Paulo 8 horas da noite, 9 horas da noite, vou sozinho, paro lá no pé de alguma montanha, abro minha barraquinha, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, durmo até umas 5 horas da manhã, acordo 5 horas da manhã, pego minha mochila com peso, vou até o alto da montanha, desço, guardo tudo no carro e volto para São Paulo. É uma paixão mesmo. É uma paixão. Agora, a gente fala assim, né? E faço corrida também, eu faço corrida de montanha. Eu sou 2 vezes vice-campeão paulista de corrida de montanha, corridas longas, de 22 quilômetros, que é uma modalidade de prova Subindo de o tempo corrida. todo. Às vezes não, tem muito terreno plano, tem as subidas, tem as descidas, tem oscilações, né? E tem um circuito que você corre. Então tem Mariporã, tem Atibaia, tem Campos do Jordão. Então as provas se variam. São cerca de 8 etapas ao ano. E a Copa Paulista que eu disputo, né? Essa etapa longa, que são 22 quilômetros. E aí, a cada 1 mês e meio, eu disputo essa prova. E fechei nos últimos 2 anos como vice-campeão paulista. Então é algo que me prepara também, né? Fazer corrida de montanha, ir para as montanhas, esse treinamento de escada, o treinamento de alongamento, exercício físico, tudo isso me prepara. Quando a gente pensa, né? Vai subir a montanha, a gente acha que é fácil, né? Quer dizer, fácil não, mas é só subir. Mas eu estava vendo, são etapas, não sobe de uma vez, né? Demora para subir. Não sobe de uma vez. As altas montanhas você precisa aclimatar. Lembra que a gente estava falando do oxigênio, do quanto que ele é necessário para o corpo e que acima de 8.000 metros existe a zona da morte? Pois bem, se você sai, vamos pegar o Everest como exemplo, né? O campo base do Everest está a 5.000 metros. Mas se você sai do campo base e vai imediatamente, que seja de helicóptero, e pousa lá perto do cume, no campo 4, você morre de edema cerebral, de edema pulmonar, porque não tem oxigênio. É como se desligasse uma entrada de ar muito poderosa no seu corpo. E aquilo trava o seu corpo, aquilo dá edema pulmonar e edema cerebral. Você Então tem que morre. aclimatar Você tem que mesmo, aclimatar senão não consegue. mesmo. Então, como que a gente aclimata numa alta montanha? Por exemplo, o Everest e o Lhotse, porque as duas usam as mesmas bases do acampamento superiores. Então, a gente sai do acampamento, fica alguns dias no acampamento base para aclimatar 5.000 metros. Ali já está aclimatando. Começa que para chegar do acampamento base é um trekking de 10 dias. Nossa! Então, a gente sai de Katmandu, pega um avião ou um helicóptero até Lukla. Lukla é aquele aeroporto mais perigoso do mundo. E é super interessante ver o aeroporto, que ele é curtinho, curto. É super curta a pista. E é uma pista em ascendência. É na subida. Então ele pousa na subida. Nunca ouvi falar nisso. Lukla. Depois dá uma olhada nas imagens, assim. E você vendo Quer dizer, lá... O aeroporto, o avião já pousa subindo. Eu tenho imagens dele, vou te mandar. Ele é assim, ele pousa na subida, porque ele é tão curto que ele precisa de alguma carga que faça com que ele pare antes de chegar no final da pista, porque é muito curto. Lukla é um vilarejo na montanha. Então você tá vindo no meio das montanhas altas do Himalaia e de repente você vê lá no topo de uma montanha um vilarejo e uma pista de pouso curtinha em subida, que o avião vem e ele pousa assim, em subida para parar. Ele para. E tem também a pista de helicóptero, porque helicóptero no Himalaia é que nem Uber, assim, vai de um lado pro outro, todo mundo vai de helicóptero e tal, e tem um monte de helicóptero lá, enfim. Mas aí você desce em Lukla. E de Lukla até o campo base são 10 dias caminhando. Então você Subindo. Você vai sempre ganhando algumas centenas de metros por dia. Então começa que antes de chegar no campo base, você tem que andar 10 dias. Que aí por si só é um desafio, né? Tipo, é um dos trekkings mais desafiadores do mundo, assim, que é o trekking para o campo base do Everest.
As pessoas têm que estar bem preparadas, não só pela altitude, mas porque se caminha muito todos os dias, né? Tem uma média aí de 8 horas caminhando por dia, 8 horas caminhando por dia. outros dias tem menos, né? 5 horas, mas uma média, assim, se eu fosse colocar uma média, eu acho que dá umas 6 horas por Por dia. dia, tá. Mas tem dias que são mais exigentes, como 8 horas, por exemplo. Então, são 10 dias caminhando para você chegar até o campo base. Chegando no campo base, você tem que se estabelecer ali alguns dias para você se aclimatar à altitude de 5.000 metros. Uhum. Alguns dias depois, você faz uma aclimatação até o acampamento 1. Então, só que para chegar no acampamento 1, você tem que atravessar a cascata de gelo, que é o Essa trecho cascata. mais perigoso da subida do Lhotse do Everest, que é uma coisa, assim, assustadora. Assustadora. Eu atravessei a cascata de gelo 3 vezes Que fica aquele e precipício embaixo. total. A cascata de gelo, você leva 7 a 8 horas para atravessar, para subir ela. Agora, você imagina a cascata de gelo como um trem do terror, como uma casa do terror de um parque de diversões. Sabe onde você entra e cada ambiente fornece um tipo de medo diferente? É É a a cascata cascata de de gelo. gelo. Cada sala que você entra, Ai. cada ambiente é mais assustador que o outro, porque alguns têm estalactites de gelo enormes, penduradas, que pode cair a qualquer momento. A qualquer momento aquilo pode cair e você está passando embaixo daquilo. Outras têm valas, né, de gretas, onde você tem que dar salto. Você fala, como que eu vou saltar um negócio desse? E daí você tem que saltar. Você chega na ponta e dá um salto para atingir o outro lado. Outros trechos são de escadas Essa horizontais. escada aí eu vi no documentário. Escadas horizontais. Eu cheguei a Você se atravessar... coloca a escada? Ou a escada já Não, tá a lá? escada já tá lá. Tem um grupo de guias que no começo da temporada eles vão e eles abrem essa via por entre a cascata de gelo. Ah, O eles que já é a fazem cascata de isso. gelo? A cascata de gelo é um glaciar. O glaciar é um rio congelado que se move pequenos centímetros todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Está em movimento. Como se fosse um rio, só que é um rio congelado. Só que aquilo são blocos de neve e blocos de gelo que vão se mexendo muito devagarzinho. Só que com essas mexidas devagar, vão abrindo valas, vai caindo coisa, vai caindo Se estalactite. mexe todo Porque dia. imagina, tem uma pedra aqui, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, na pontinha. Se mexer 1 centímetro, ela cai. Sim. Isso acontece constantemente lá, na cascata de gelo. Em todo momento você enfrenta isso lá. Eu atravessei um hall, assim, de 4 escadas amarradas, horizontais, uma na outra, por cima de uma greta que você não via o fim. E você atravessa aquilo com os grampões no pé. Então você tem que encaixar a bota com seus grampões nos degraus. Essa bota que você trouxe Com aí essa é essa bota. bota? É essa bota. Vamos mostrar a bota? Vamos. E segurando a corda. Então é algo realmente muito tenso. E tem as verticais, que também. E todas elas dão num vazio muito grande, numa greta muito grande. Olha o tamanho. A bota que a Da gente bota, usa gente. é essa aqui. Aqui eu não trouxe os grampões ainda, porque aqui embaixo, tá vendo que tem uns pontos de apoio de encaixe? Aqui você encaixa os grampões, que são aqueles... Que é pra passar na cascata de gelo. Pra cascata de gelo e pra andar na neve, pra andar no gelo, É. todos esses lugares. Esse é o tamanho da bota, né? E ela é uma bota... Vou colocar perto de mim aqui, só Vai pra lá. vocês verem, olha. Olha o tamanho dessa bota, gente. Ela é enorme. Olha Ela é uma isso. bota tripla. E pode ver que ela não é tão pesada, né? Ela tem o seu E aí peso. essa bota aqui vai dentro pra Ela você... vai dentro dessa Tá, bota aí. tá. Então, Olha isso. imagina que você... Como que eu uso, né? Eu uso com 2 meias, né? E são meias específicas também, de lã merino, que é uma lã que retém menos umidade. Então, você coloca um layer, né? Uma camada fininha, uma camada maior. Aqui, tá vendo? Essa daí. Peraí. Aqui. Fala aqui pra mim. Então, você coloca 2 camadas de meia, coloca dentro o pé dessa botinha, e essa botinha vai aqui dentro Vai dessa dentro bota da grande. maior, Tá. e que também tem uma complicação de colocar, ela também é cheia de... Vou puxar mais pra cá. Só pra aparecer na frente da televisão, vê se dá. Ela é cheia de ajustes, tudo mais. Nossa, Tudo isso pra aqui é proteger... uma super máquina. Tudo isso para proteger do frio e, pasmem, mesmo assim, Morre de frio. há congelamento na ponta dos dedos. Com tudo isso, com Você toda essa contou tecnologia. numa das entrevistas que você não se importou um dia que você estava com um furinho na sua luva e esse furinho quase te deixou completamente Foi. congelado. Foi Quer dizer, nem um essa- furinho na coisa dá. Nada, isso aí foi no Elbrus. Foi uma montanha lá na Rússia, que eu fiz no ano retrasado.
E era um furinho pequenininho na luva, né? Você fala assim, pô, mas é um detalhe tão pequeno. Daí você começa a prestar atenção nos detalhes também. E tudo que eu aprendo na montanha, eu trago para a vida, né? Então eu falei assim, isso daí também é importante para eu levar para a vida. A importância do detalhe. Porque eu não vi um furinho na minha luva e não dei tanta importância assim para isso. Só que lá onde eu estava, lá em cima, já perto do cume do Elbrus, começou a ventar e fazer tão frio que eu olhei e meu dedo estava branco. E quando fica branco, assim, meio marmorizado, é o primeiro ponto do congelamento do dedo. E começa aqui e congela o corpo todo? Não, fica restrito mesmo. Fica restrito ali. Fica restrito. E daí eu tirei e tentei fazer os mecanismos que eu sabia para o sangue voltar a circular e parar o congelamento. Porque como que é? Você começa a jogar sua mão para baixo, bater o pé. Assim, exatamente. Fazer alguma coisa para o sangue começar a circular e ele não voltava. E meu dedo ficando branco, eu já sem sentir o dedo. Foi uma situação assim que eu achei que realmente que alguma coisa mais grave fosse acontecer. E era por causa de um furinho na luva. Quer dizer, o detalhe, né? Você fala sempre, não pode deixar de prestar atenção em cada detalhe. Não dá. Ter foco e prestar atenção nos detalhes. Em tudo, Silvia. Desde se você está bebendo água suficiente, que tipo de alimentação você está tendo, se o seu equipamento tem algum tipo de problema, ou está muito pesado, ou está muito leve, ou é muito fino, ou é muito grosso, que também impede seus movimentos. Se você tem alguma parte exposta, por exemplo, do rosto, eu agora no Everest, no Lhotse, eu fiquei com uma parte exposta, assim, teve queimadura de frio. Então, imagina, era uma pequena parte exposta, teve queimadura de frio. Imagina agora na descida, por causa do óculos, eu levantei, teve esse problema no olho. Daí eu escalei o Lhotse no dia seguinte, essas 10 horas do Lhotse todas para subida e descida, eu fui com esse problema no olho. Então, imagina que cada pequeno detalhe... Eu queria que você falasse para mim as histórias no Equador, né? No Equador, você fez 4 montanhas seguidas. E a história do Chimboraço no Equador. Chimboraço é a mais alta se medida desde o topo até o centro da Terra. Eu achei tão interessante isso. Muito interessante. É uma montanha que chama Chimboraço. Chimboraço, é um vulcão. Ah, é um vulcão. Equador é a terra dos vulcões, né? Tipo, tem vulcão para todo quanto é lado lá. Tanto é que tem uma via, assim, que chama Rota dos Vulcões, onde você enxerga o vulcão que legal. pra tudo quanto é lado. E eu fui lá... Por que eu falei que eu estava preparado para fazer 2 montanhas seguidas? Porque eu fiz essa preparação no Equador e fiz uma no México também. No México também, eu fiz 4 vulcões em 5 dias, assim como no Equador. Então, eu vinha me preparando para esse tipo de situação, de escalar 2 montanhas grandes na sequência. No Equador, eu escalei lá 4 montanhas e a última foi Chimborazo. O Chimborazo é muito interessante porque tem realmente essa leitura. São leituras diferentes, né? Então, uma leitura o Everest é mais alto se você levar em consideração o nível do mar para cima. Agora, se você considera o tamanho da montanha como um todo, inclusive a parte que a gente não está vendo, que fica para baixo da terra, aí o Chimborazo é a montanha maior. Ela é uma montanha mais alta que o próprio Everest. Então... Mas é a coisa de estar mais próximo do centro da Terra? E pela das estrelas. E pela deformidade, assim, da Terra, né? Porque a Terra não é uma bola redondinha perfeita, né? Ela é achatada e tal. Então, tem uns pontos onde fica mais alta que o outro. Não vou saber explicar em termos técnicos aqui, mas é mais ou menos isso. Como a Terra não é uma bola perfeita, ela é toda achatadinha, o ponto do Chimborazo torna a montanha, além dela ser a mais alta, o mais próximo ponto da Terra em referência ao espaço. Então, o ponto mais perto do espaço da Terra é o cume do Chimborazo. E eu lembro que eu estava escalando essa montanha lá, esse vulcão, e é meio mágico, porque eu estava escalando e vi uma luz muito forte, assim, durante a madrugada. Muito mais forte do que eu estava acostumado a ver. Uma luz mesmo, parecia uma estrela, mas era muito mais perto, muito mais próxima. E eu perguntei pro Gui que estava escalando comigo. Falei, mas o que é aquilo? Ele falou, é a estação espacial. Nossa. Ela fica muito brilhante, porque você está muito perto do espaço. Então eu falei, puta, olha que montanha. E é uma montanha mágica, porque ela é uma montanha toda de gelo, assim. Ela é um bloco de gelo. É um bloco gigante de gelo. É um vulcão que ela é revestida de gelo. Então ela fica com uma estática, porque tem muito raio lá e a estática fica... Você escuta um zunido enquanto você está escalando a montanha. Fica... Mas nesses anos todos, você nunca teve, assim, alguma coisa que deu errado? Deu tudo certo, então, né? Não, o Aconcagua é uma montanha que... O fato de subir ou não subir, mas da preparação você sempre
foi muito bem preparado, você sempre teve esse cuidado com você, né? Sempre tive. Eu acho que o Aconcagua me ensinou isso daí também. Porque eu cheguei no Aconcagua depois de ter feito algumas montanhas e achava que o meu nível de preparo era suficiente para Aconcagua. Eu falei, pô, tô bem e tal. Foi ali que a montanha também me mostrou a ter mais humildade quando eu vou para ela. Então, quando eu vou para montanha, eu vou mega preparado. Eu não vou despreparado para uma montanha. Como que o alpinismo mudou a sua forma de ver a vida, o trabalho e as relações humanas? Nossa, eu acho que tanto, mas tanto, porque cada montanha que eu vou, eu aprendo uma coisa. Eu fiz uma montanha na Bolívia chamada Sarrama. Sarrama é a montanha mais alta da Bolívia. E essa montanha, ela é difícil porque ela tem penitentes. Penitentes são estalagmites, né? Estalactite vem do teto para o chão, estalagmite é o que vem De do baixo. chão para cima. E na montanha ela chama penitentes, porque elas são totalmente de gelo. Só que normalmente no Sarrama, você tem ali uma média, tipo, o penitente vai até o meio do corpo. Só que na temporada que eu fiz, o penitente estava muito grande, ele tinha penitente de 2 metros de altura. E estava do começo da montanha até o final. Normalmente fica do meio da montanha para cima e com tamanhos menores. Mas aquela temporada estava muito difícil. E a gente começou a escalar. Eu já tinha feito 3 montanhas ao redor do Sarrama e comecei a escalar o Sarrama com esse meu amigo boliviano. A gente começou a subir e tal, tal. Eu sei que depois de 6, 7 horas que a gente já tinha que ter terminado a montanha, a gente não tinha terminado a montanha ainda estava procurando uma entrada no meio da montanha, porque tinha uma greta muito grande que a gente tinha que desviar, a gente estava procurando uma entrada. Esse meu amigo pegou, virou para mim e falou assim, ó, eu não aguento mais, eu tô muito cansado. Eu acho que não dá pra gente prosseguir, porque a gente não tá encontrando o caminho, a gente já tá 6, 7 horas aqui na montanha, tá muito frio, muito vento, tal, 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 tal. Daí eu peguei, virei pra ele e falei assim, você se preparou pra essa montanha? Ele falou, me preparei. Você se preparou tanto quanto eu? Sim, me preparei. Você quer chegar lá nessa montanha? Quero. Eu falei, sabe o que a gente tá errado aqui? A gente tá transformando cada penitente desse num objetivo. O penitente, esse obstáculo que tá no caminho, ele não é o nosso objetivo. Ele é só um obstáculo que tá no caminho. Sabe o que a gente tem que fazer? Cara, vamos mais leve. Vamos tirar tudo que tá na nossa mochila, que tá pesando e que não tá ajudando. Vamos tirar e deixar aqui e vamos livre, vamos solto, vamos buscar o objetivo, mas sem pensar e sem tentar vencer cada penitente, sem tentar vencer cada obstáculo. Ele é só um obstáculo, ele não é o nosso objetivo. Daí a gente tirou tudo que tinha, deixou tudo ali e começamos de novo, mas com um outro sentimento, com outro feeling. Era um A outro bagagem clima. estava muito pesada, né? Muito pesado. Daí a gente começou e descobriu 45 minutos depois uma via, 2 horas e meia depois a gente chegou no cume. Mas o que essa montanha me mostrou? Cara, tem tanta coisa que a gente carrega na nossa mochila invisível, que não ajuda em nada, e que a gente fica carregando aquilo pra cima e pra baixo. Por que eu tô carregando esse peso que não me ajuda em nada na minha mochila invisível? Tira esse peso, joga fora e não transforma um obstáculo num objetivo. O obstáculo é só algo que tá no seu caminho. Seu objetivo tá lá. Passa por esse, vence o obstáculo. Ele não é objetivo. Então essa é uma das coisas que a montanha me ensinou. E tudo isso eu trago pra minha vida. Então, para fechar essa resposta assim, eu digo que, pô, me ensinou muito. E cada montanha me ensina mais. E agora aprendi de novo. Né? Aprendi de O Itulote novo. te ensinou essa última? A não desistir. A não desistir do sonho. Mesmo que tenha um obstáculo que não tenha sido eu o causador, que tenha aparecido, que tenha impedido que eu concretizasse algo, pô, eu vou buscar algo que tá ali na minha mão também, que eu também posso fazer. Um outro caminho, um outro nuance, uma outra frente, um outro desafio, que eu me sinta também realizado. Pô, aqui não deu? Mas onde dá então? Mas não ficar parado, lamentando. E você faz isso com a vida? No seu trabalho? Tudo você faz isso? Você traz os seus aprendizados da montanha, você traz no seu dia a dia, você passa para os seus filhos, tudo? Passo. Acho que eu sou até chato nisso, porque eu fico tentando passar tudo isso que eu aprendo e pra mim não faz muito sentido ficar parado em mim. Então eu tenho muita vontade mesmo, sempre que eu volto da montanha, de contar tudo que eu aprendi lá e falar o quanto me transformou aquilo que eu vivi. E espalhar isso daí, porque eu gosto de contar isso e acho que isso impacta as pessoas quando eu falo também e quando eu falo o que eu vivi e no que aquilo mudou na minha vida. Então eu sempre tento colocar aquilo em prática. Obviamente que somos humanos e eu não consigo colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Mas que eu tento, eu tento.
sabe? Então eu tento diariamente colocar aquilo tudo que eu aprendo nas montanhas em prática. E me ensina demais. E que bom que você tem uma família, né? Que te ajuda, que te apoia, né? Que Ah, faz essas Cida, coisas acontecerem também, que é, você chega, é bem recebido. Eu isso sou a é esposa do. essencial. Não, mas isso é essencial, sabe por quê? É, Ó, você viu todo o treino que eu falo que eu faço aí, né? Nos últimos 3 anos, 4, 5 vezes por semana, vou pra montanha, viajo o mundo fazendo outras montanhas, tenho que ficar 6 horas aí na escada. Agora você imagina como que eu faço com 2 filhos pequenos se a minha esposa não me apoiasse nisso é, tudo. é Então tudo um seria conjunto, né, impossível. É Thiago? impossível. Se É. ela não me apoiasse, seria impossível eu me preparar, eu ir pra É o que você montanha. fala, tem todo um apoio, tem apoio da equipe, tudo isso que você conseguiu é porque teve a preparação, tem a alimentação, tem a equipe de apoio, tem os Sherpas, tem os guias, tem a sua família. Quer dizer, tudo isso que É. você consegue. Quando você chega lá no cume, é uma equipe inteira que Não tô trabalhou junto com sozinho. você. Nunca, nunca, nunca. Pode ser até um meio de vida, um esporte que seja reconhecido como solitário, mas a verdade, a conquista é muito em grupo, né? É impossível você chegar em algum lugar lá se você não tem alguém te auxiliando, alguém te ajudando. Agora mesmo, no Everest, no Lhotse, aconteceu tanta coisa lá comigo, né? Que eu até não torno pública, assim, mas em termos de problemas físicos mesmo. Eu tive herpes na boca, assim, que É o eu fiquei corpo, né? 2 dias, É. assim, com a boca estourada, assim, sem conseguir comer, desinteria, tive outros problemas no dente, tinha um monte de É um problema. desafio Pô, eu diário. recorri aqui à Marina, a minha É, esposa, aqui, falava, pô, tanto assim dela, acionava o médico, eu conversava com o médico, é, tal, 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 e fazia assim. Então, eu preciso muito desse suporte, desse apoio e saber, obviamente, que tudo aqui tá funcionando bem. é, E ela me deixa em paz quanto a isso. Então, seria impossível, impossível fazer qualquer uma dessas coisas se não fosse ela. Então, eu sou é. muito, muito grato, a ela ser minha parceira, né, nesse volume de coisas, nesse tamanho de coisas, porque senão realmente seria impossível eu correr atrás desses objetivos todos. E que conselho você dá para quem quisesse começar hoje? Porque tem umas histórias de pessoas que falam, eu quero subir uma montanha. Qualquer pessoa pode subir uma montanha se quiser? Qualquer pessoa pode subir uma montanha. Tem que ver qual que é o tamanho do seu sonho e qual o tamanho da montanha que você quer subir. Né? Quer começar a escalar uma montanha? Vai para Bolívia, faz uma escola de Tem que alta fazer uma escola antes. montanha e aprender como o seu corpo reage numa alta montanha. Mas também sabe que uma alta montanha, ela não é brincadeira, assim. Ela realmente é muito, muito difícil. É, no Everest, no Lhotse, eu vi corpos lá. Eles ficam lá, né? Ficam Quando lá. morrem. Os Então corpos vão ficando lá, não vão tira os ficando corpos de lá. lá? Dependendo da altitude, não. Então, a partir do campo 3 é muito mais difícil você retirar. Você retira de long line, né, um helicóptero com uma corda no campo 3, mas no campo 4 não se Morreu, tira. Então, fica você lá. tem que baixar ou fica lá. Então, você tem que ver qual que é o nível de desafio que você quer ter. Mas antes de chegar nesse nível, né, de mais extremo, veja como o seu corpo reage. Mas não vá achando que é uma brincadeira, assim, porque realmente tem um grau de dificuldade muito grande. Então comece com montanhas baixas. Veja como o seu corpo reage. Saiba que existe graus de dificuldades muito grandes mesmo, que você tem que se empenhar, você tem que focar, você tem que se preparar. Saiba que se preparar é uma grande vantagem, talvez seja a única vantagem que você tem para a montanha. Porque você vai para uma montanha, você pode até achar que você sabe o que a montanha pode te oferecer ou que você espera que a montanha vá te oferecer. Mas chegando lá pode ser totalmente diferente. Então, como que você tem uma vantagem diante disso? Se preparando. Preparando. Pra É tudo na única. vida, né? É a única vantagem. Se Para tudo preparando. na vida. É, Para tudo. Você vai para uma reunião, você não sabe o que vai ter nessa reunião. Você pode até esperar algo dessa reunião, mas você não sabe exatamente o que vai é. acontecer. Então, se prepara. Então, eu sempre guardo muito isso comigo. A preparação é uma É grande, grande, tudo. grande. Talvez seja a Treino, única vantagem preparação. que você tenha. É, Então, se você quer ir para uma alta montanha, saiba que vai te exigir se preparar muito. é. Então, veja o quanto você tá disponível a enfrentar uma alta montanha. Mas, tirando isso, vá porque é uma delícia. Deve Porque ser uma vai te ensinar experiência. muito. Uma A alta gente montanha vai fica te ensinar muito. imaginando, né, que vai chegar lá, vai contemplar, vai ficar lá, né, ouvindo uma música, vai pensar na vida, vai refletir. Não dá tempo de refletir, não dá tempo de nada. Nada aí. Não dá tempo de Não, curtir. e sabe, Silvio, dessa vez aí eu peguei terremoto, né? Eu peguei um terremoto em Nantes Bazar que eu tava, a minha cama tremendo de madrugada. Peguei. Caiu neve na minha cabeça, né? Teve uma avalanche quando eu tava passando pela cascata de gelo.
Eu perguntei se teve perrengue, você falou, não, é tudo normal. É, Você já virou normal. Pega avalanche, pega... São coisas que a montanha oferece, né? É, Mas já tá tá lá, acostumado. avalanche você escuta 3, 4 vezes por noite lá. Tendo uma avalanche, tudo bem. Daí ela soterrou, assim, eu tô todo cheio de neve num dos vídeos, vou até te mandar pra você ver. Logo depois da avalanche, assim, então a avalanche veio. Tranquilo. Então, são coisas que acontecem na montanha. Então, esteja preparado que tudo pode acontecer na montanha. Pode acontecer. Mas o importante, olha, começar a subir escada. Começa pela escada, excelente. Um passo de cada vez. Mas vai que a montanha vai te ensinar muito. A montanha, você falou da natureza, né, de contemplar tudo mais. Até brinco falando assim que para mim a natureza hoje, quando você faz uma imagem, ela não é mais uma borboleta pousando em cima de uma margarida, assim. A natureza para mim é tipo ou é avalanche, ou aquela montanha, ou é um vento assim que vem, que deixa a barraca batendo na sua cara o tempo todo na madrugada, que aconteceu isso comigo também. Então, para mim, a natureza é uma coisa muito, muito forte. Muito forte. Então, ela deixou de ter nuances mais suaves, assim, como a borboleta. Então, hoje, para mim, ela tem essa força toda. Tá certo. Thiago, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Imagina, Tinha que papo delícia. aqui para um monte, mas não dá mais tempo. Que delícia, que mas delícia. Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que já vem algum outro livro, alguma coisa, porque você tem tanto conhecimento, tanta coisa dentro de você que você precisa colocar para fora, que de algum jeito tem que sair. Tá certo. Silvia, muito obrigado pelo convite. Obrigada mesmo. Adorei ter vindo aqui, adorei esse bate-papo com você. Obrigado pelo espaço. Eu que te agradeço. Parabéns, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo episódio. Tchau.